Muito bem, meus irmãos, vamos abrir a Escritura na carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Dessa vez nós vamos caminhar do versículo 5 até o versículo 9. Tito 1, 5 ao 9. Estejamos atentos à leitura da palavra do Senhor. É Deus quem está falando com sua igreja. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevia a você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das obras de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Deus Altíssimo. Agora, enquanto nos reunimos para ouvir da tua parte, da tua palavra, nós rogamos, suplicamos que o teu Espírito Santo fale com a tua igreja. Ó Senhor, que os nossos corações sejam abertos e iluminados pelo teu Espírito que inspirou o apóstolo Paulo a falar do Senhor, a falar da tua parte, ó Pai bendito. Assim, nós rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, não há dúvida que a igreja tem uma grande necessidade de ter líderes fiéis ao Senhor. Nós não podemos imaginar uma igreja verdadeira, saudável, que caminha bem, sem que haja nela uma liderança fiel, saudável, que esteja de fato compromissada com Deus, com a igreja, com sua santa palavra. Mas, meus irmãos, apesar de isso ser algo tão necessário para a vida da igreja, isso ser algo de uma exigência fundamental, é também verdade que nem sempre isso está à disposição. Nem sempre é isso que nós encontramos. Infelizmente, amados, não é uma questão simplesmente do nosso tempo. O apóstolo Paulo sofreu isso também, mas nós vivemos isso na pele. Muitas vezes vemos uma liderança com grande dificuldade de ser fiel ao Senhor. Uma liderança que não é compromissada com a sua palavra. E, queridos, nesta manhã, eu quero lembrá-los do quanto nós somos também responsáveis em questionarmos, em direcionarmos também a nossa atenção para como tem vivido aqueles que são chamados para liderar o povo de Deus. É necessário, portanto, é claro, que sejam pessoas confiáveis, que transmitam, claro, confiabilidade, sejam crentes, pregadores da palavra fiel e com fidelidade a esta palavra. Meus irmãos, nós já sabemos exatamente quando Paulo plantou a igreja em Creta.
Nós sabemos que Paulo esteve em Creta algumas vezes, inclusive o livro de Atos menciona isso, mas quando ele menciona essa ida de Paulo a Creta, foi quando estava em naufrágio, uma situação tanto quanto complicada, já preso. A tradição, no entanto, nos informa que Paulo teria voltado a Creta quando, após a sua libertação da primeira prisão em Roma, ele voltou para visitar algumas igrejas, visitar alguns irmãos, e agora em Creta ele teria também estabelecido um trabalho ali. No entanto, muito provavelmente porque as perseguições já estavam, mais severas, Paulo não conseguiu concluir o trabalho. A estratégia de Paulo de plantação de igreja era muito simples. Ele chegava num lugar, evangelizava, iniciava sempre evangelizando com os judeus, por uma questão tanto teológica quanto prática. Teológica porque o próprio Senhor Jesus disse que veio para os judeus inicialmente. E, portanto, essa ordem Paulo obedecia à risca. Primeiro procurava uma sinagoga, o povo da diáspora, os judeus que estavam espalhados em tantas cidades do Império Romano, haviam estabelecido sinagogas. E Paulo procurava uma e ali iniciava a pregação do Evangelho. Também havia uma questão prática. Ao pregar a palavra aos judeus, ele estava lidando com pessoas que já tinham alguma compreensão daquilo que ele havia de dizer. Os pagãos que viviam a idolatria dos muitos deuses gregos e romanos, eles não tinham esse background, eles não tinham esse contexto tão importante para a compreensão de quem é o Messias. Messias do quê? Quais são essas promessas, essas profecias? Os judeus já sabiam. Então havia, com certeza, uma questão de ordem prática para Paulo também começar a pregação nas sinagogas. Mas após iniciar esse trabalho nas sinagogas, o apóstolo Paulo sempre caminhava para os gentios, e nós podemos ver no livro de Atos que costumeiramente o que acontecia é que poucos judeus eram convertidos, mas apesar do distanciamento, vamos dizer assim, de conhecimento da palavra dos pagãos, eles se submetiam a Cristo, criam no Senhor Jesus Cristo muito mais facilmente que os judeus. O apóstolo Paulo vai explicar os motivos lá em Romanos capítulo 9, 10 e 11, os irmãos depois podem ler. Mas Paulo, portanto, quando iniciava esse trabalho de evangelização, ele não parava aí. Ele não simplesmente saía evangelizando, depois de tendo evangelizado, talvez algumas pessoas tendo ali sido convertidas, ele caminhava para outra cidade. Não era assim. Ele passava o tempo necessário e muitas vezes voltava àquela cidade, a fim de que só terminasse ou entendesse que seu trabalho teria terminado naquela localidade, quando uma liderança local foi estabelecida. Isso era uma estratégia de evangelização e plantação de igreja do apóstolo Paulo, e a igreja continuou a fazer isso, e até hoje, aqueles que, claro, têm observado com carinho o que Paulo, o que a Bíblia tem a dizer sobre plantação de igreja, buscam também dessa forma fazer. Quando nós muitas vezes estamos num trabalho de plantação, de evangelização, e apenas estamos preocupados em colocar um obreiro, em colocar uma liderança externa ali, nós vemos que o trabalho tem grandes dificuldades de continuar. Especialmente se houver alguma dificuldade com aquela liderança. Porque a partir do momento que a liderança sair, o que vai acontecer com aquele trabalho? Ele vai ruir, ele vai sucumbir. No entanto, no caso de Creta, Paulo, nós não sabemos o motivo, mas como eu disse, possivelmente por causa das perseguições, não conseguiu completar aquilo que precisava fazer na sua estratégia missionária. É por isso que ele mesmo vai dizer que era necessário que agora Tito, que ele deixou lá, terminasse esse trabalho, desse continuidade a essa condição de treinar uma liderança local, que ele chama de presbítero e bispo,
para que estes presbíteros e bispos, estabelecessem ali a continuidade da igreja. Na verdade, o que nós observamos é que a igreja com I maiúsculo, por assim dizer, só é mesmo igreja quando nós temos estabelecido oficiais, presbíteros, bispos. A palavra presbítero, bispo, pastor, as palavras são intercambiáveis no mesmo ofício. Elas têm ênfases distintas para aquele trabalho, mas dizem respeito à mesma função no corpo de Cristo. Nós podemos inclusive ver no próprio texto que acabamos de ler, que Paulo faz isso. Ele começa chamando de presbítero aqueles que foram constituídos para a liderança, ou que deveriam ser constituídos para a liderança, e depois ele vai chamá-los de bispos. A mesma coisa vai acontecer com Lucas, no capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo se despede dos presbíteros de Éfeso, e ali chama-os de presbíteros, de bispos e de pastores. Em outras ocasiões, eu já expliquei aos irmãos o significado dessas três palavras, mas nós voltamos aqui e explicamos de novo, porque isso faz parte do nosso trabalho de ensino, né? Explicar. A palavra presbíteros, que é uma palavra grega que literalmente significa idoso, ancião, velho, é uma palavra que traz, dentro do contexto da igreja, a compreensão de se tratar de alguém que detém uma maturidade, uma experiência no corpo de Cristo, pela palavra, e portanto tem condições de liderar a igreja. A segunda palavra grega, episkopos, que nós traduzimos como bispo, é a palavra grega para alguém que foi chamado para supervisionar um lugar. É um supervisor, é o que literalmente significa o bispo. Portanto, está inserido também no trabalho dos presbíteros, aqueles que são experientes na liderança, o trabalho de supervisionar, de observar o que está acontecendo com as pessoas dentro da igreja. E por fim, a outra palavra, poimen, palavra grega para pastor, é a palavra que traz a ideia de alguém que cuida, que nutre um rebanho. Palavra usada, claro, para cuidado de animais, mas que aqui no Novo Testamento, para o ofício, é chamado aquele que tem por função a nutrição, o cuidado, o pastoreio daqueles que são membros da igreja. Portanto, presbítero, pastor, bispo, têm significados diferentes para uma mesma função. Dentro da estrutura da igreja presbiteriana, nós cremos que o Senhor, Ele chama para si presbíteros de duas ordens, de dois tipos. Líderes que são chamados para se afadigar da palavra. Estes, o apóstolo Paulo, na carta a Timóteo, diz que devem receber dobrados honorários, dobrados serviços da igreja para recursos. E estes, portanto, que se afadigam do ministério da palavra, são chamados, dentro do nosso contexto, de ministros da palavra e dos sacramentos, geralmente também chamados de pastores, e que geralmente também nós chamamos pelo pronome de tratamento reverendo, que não é um título, mas apenas um pronome de tratamento, como Senhor, Vossa Excelência e etc. No entanto, nós também chamamos de presbítero aqueles que o Senhor chamou para que possam, especialmente, cuidar do rebanho e se preocupar com questões de ordem administrativa, de regência. Por isso que são chamados de presbíteros regentes. Porque cremos que, dentro da pluralidade, e vocês podem observar que no texto, o apóstolo Paulo chama de presbíteros, bispos,
melhor, no versículo 7 ele chama de bispo apenas no singular, o bispo, mas é claro se referindo aos presbíteros no plural. Essa é uma questão sempre usada no Novo Testamento. Os presbíteros são aqueles que pluralmente, né, no coletivo, cuidam, lideram a igreja. Muito bem, meus irmãos, tendo feito essa rápida introdução, ou não tão rápida assim, nós aqui podemos lidar com o texto e observar que o apóstolo Paulo, por meio de Tito, roga que sejam chamados para o trabalho de liderança da igreja, líderes fiéis da palavra fiel. Uma vez que a palavra é fiel, uma vez que a pregação é fiel, esses líderes também serão fiéis. Isso era necessário para que de fato igrejas estivessem constituídas ali naquelas cidades. Naquelas cidades. É isso que vemos no versículo 5. Não há, observe, igreja saudável sem liderança fiel. Não podemos ver uma igreja que é saudável sem que ela também tenha uma liderança fiel. Tito está em Creta. Ele foi chamado por Paulo, claro, pela a ordem, né, da própria igreja, enviado com imposição de mãos para pastorear aquele rebanho do Senhor. Já havia um povo ali reunido, mas esse povo reunido ali ainda não tinha uma liderança local, presbíteros. Por isso Paulo entende da necessidade, observe, versículo 5, foi por causa, ou por esta causa, que deixei você em Creta. Qual a causa? Para que pusesse em ordem as coisas restantes, para que terminasse o trabalho que eu havia começado. Aí ele diz qual é: bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme prescrevi a você. É necessário que presbíteros sejam indicados, constituídos, instalados ali naquelas cidades, porque havia uma conexão, irmãos, entre igrejas e as cidades. Diferente do que acontece em nossos dias, para cada cidade havia uma igreja. E isso não era, meus irmãos, alguma coisa ruim naquele momento. O apóstolo Paulo entendia que a igreja, a unidade da igreja, estava associada à ideia de uma igreja apenas. Agora, isso não fazia, isso nós não temos o testemunho com clareza no Novo Testamento, mas na história da igreja, na história das missões, na história da plantação da igreja, tem isso um pouquinho mais claro. Nós podemos observar que uma cidade, vamos dar o exemplo de Creta, ela tem uma igreja, mas isso não significa que este povo se reunisse no mesmo lugar dominicalmente. O motivo é simples. Num período como esse, você não tinha templos cristãos como nós temos hoje. A igreja não conseguia se reunir em grandes quantidades como nós conseguimos hoje. Na verdade, isso vai ser uma questão para a igreja posteriormente, pós o século IV, quando a igreja ela tem a autorização do Estado, a igreja cristã tem a autorização do Estado para cultuar a Deus, primeiro com Constantino e depois com Teodósio, quando a igreja agora tem condições de não apenas cultuar, mas ser a religião oficial. Quando em 383, se eu não estou enganado, eu não estou certo dessa data, mas aí por volta de 380, a igreja cristã se torna a religião oficial do Império Romano. E, obviamente, o que vai acontecer é uma conversão em massa de pagãos em cristãos. E, infelizmente, a gente sabe, essa conversão não tanto quanto fiel, né? As pessoas se tornam cristãos por pressão. Mas não é o caso aqui. Aqui o que nós encontramos, na verdade, é a igreja na perseguição se reunindo. E, portanto, quando se reunia em catacumbas, se reunia em casas,
quando havia condições de ter uma pessoa com mais recursos, lembra o caso de Filipos, quando Lídia ela tinha mais recursos e rogou ao apóstolo Paulo e os seus companheiros que se reunissem na sua própria casa, porque ela tinha alguma estrutura. Nem sempre esse era o caso. Havia, portanto, ali de fato uma igreja. Em muitas congregações nós podemos dizer assim. O que podemos observar é que havia algumas vantagens com isso. No trabalho de pluralidade dos presbíteros, no cuidado pastoral da igreja, naquele momento, a igreja tinha uma condição de ser supervisionada, pastoreada, nutrida, com muito mais efetividade do que quando nas conversões, entre aspas, em massa, nós vimos a igreja cristã se tornando a maior religião ocidental, né? Problemas surgiram naquele momento. Um grande número de pessoas que não professavam uma fé fiel, com fidelidade ao Senhor. Inclusive, houve movimentos dentro da igreja de busca de santidade que exageraram tanto na medida que começaram a dizer que a salvação se dava pelas obras, porque as pessoas estavam vivendo de forma completamente irregular. Hoje, nós temos vivenciado na ala evangélica protestante algumas coisas nesse sentido. Infelizmente, pelo menos ao meu ver, algumas igrejas enormes, as chamadas mega churches, com 10 mil, 50 mil membros, ou mais, né? Existe uma igreja presbiteriana na Coreia do Sul, em Sarang, o nome da igreja presbiteriana, igreja presbiteriana Sarang, que eu acho que tem 100 mil membros essa igreja. Não estou enganado, posso estar enganado no número, pode ser mais do que isso, mas não menos. Uma igreja realmente, ao meu ver, impastoreável. Na reunião do Supremo Concílio do ano passado, o pastor desta igreja foi quem pregou na abertura do Supremo Concílio. E na reunião do conselho dele, tem mais presbíteros e pastores do que na reunião do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Do conselho da igreja dele. É óbvio, né, por uma questão de lógica, que não é uma igreja. São várias igrejas e aí uma diversidade considerável. Mas, fugindo disso aí, há um outro problema que nós vemos hoje também em nossos dias. Com a perda da unidade, da consciência da ideia de unidade da igreja, a noção de multidenominacionismo tem trazido também algumas dificuldades sérias para a igreja. Infelizmente, o que nós encontramos muitas vezes, irmãos, é que por conta dessa diversidade, o trabalho pastoral, às vezes, é muito difícil. Eu vou dar um exemplo para vocês, que para mim é um dos exemplos mais centrais desse problema. O problema da disciplina eclesiástica. Não raramente, alguém recebe, da parte do conselho, uma disciplina. Sabe como é que ela resolve isso? Indo para outra igreja. Vai para outra igreja. Está tudo resolvido. E aí você não tem o privilégio de receber do Senhor a exortação que você tanto precisa para viver em santidade. Porque a disciplina é um instrumento de Deus para a nossa santificação. E se nós precisamos da disciplina do Senhor, louvado seja o Senhor. Porque a Bíblia diz que o Senhor disciplina a quem Ele ama. Mas quando nós fugimos da disciplina, buscando outras denominações, o que nós estamos fazendo no final das contas é procurando viver, manter o nosso próprio pecado, ao invés de nós nos mantermos e recebermos aquela disciplina. Veja, meus irmãos, de modo algum eu estou querendo dizer que a Igreja Presbiteriana do Brasil é a única igreja verdadeira. Isso seria uma loucura. Não é isso que eu estou dizendo.
O que eu estou dizendo é que essa pluralidade de denominações, e especialmente o problema, eu nem tenho aqui a estatística, mas eu sei que é um número muito grande de igrejas e denominações que são abertas todos os dias em nosso país. E não para a nossa alegria, mas para a nossa tristeza, porque muitas vezes são abertas meramente por uma questão de gosto, de uma briguinha que aconteceu ali numa igreja, e eles vão lá, não, então vamos montar a nossa. E assim nós temos cada aberração chamada de igreja, que nos causa até muitas vezes vergonha. Portanto, é preciso que nós estejamos atentos a isso. Uma igreja fiel não é uma questão de placa. Igreja batista, igreja presbiteriana, igreja anglicana, igreja... Não é uma questão de placa. É uma questão de fidelidade ao ensino das Sagradas Escrituras. É o que vamos ver até o final desse sermão. Portanto, amados, a igreja naquele período era assim. Igrejas que estavam atreladas à cidade, ao bairro, à região. Não havia dúvida. Se você era de Creta, a sua igreja era a igreja presbiteriana de Creta. Né? Não, a igreja cristã de Creta, claro. E se você tivesse líderes infiéis, ou você lutava internamente para resolver isso, ou você ia ter que ficar ali, naquela igreja. Perceba, hoje a gente foge, né? Foge da briga. Ah, não, deixa para lá, deixa eu correr disso. Não era assim nos períodos antigos. Não há igreja, meus irmãos, sem a instituição de presbíteros. Eu sei que na diversidade de doutrina da igreja, de eclesiologia, das muitas denominações, há um entendimento diferente a respeito da nossa igreja sobre presbíteros. Mas, independente da questão, se não há presbítero, não há igreja. Pode ser o caso dos episcopais, que acreditam que é necessário apenas um presbítero para conduzir a igreja. Pode ser o caso dos batistas, que acreditam que há uma pluralidade de presbíteros, mas eles não são diferentes, como nós fazemos as diferenças, e assim sucessivamente. Mas, independentemente disso, o que Paulo está dizendo muito claramente é que é necessário que haja a constituição de liderança local, de presbíteros para aquela igreja. Isso não é uma questão de ordem pessoal, mas sim da palavra de Deus. E como eu disse aos irmãos, esses presbíteros deveriam trabalhar como pastores, isto é, pessoas que estão ali para nutrir o rebanho, supervisores, aqueles que estão ali para atentamente observar a vida da igreja, os cuidados, as necessidades do povo de Deus, mestres, porque estão ali para ensinar com fidelidade a palavra de Deus. Literalmente, a palavra que Paulo usa é que eles eram mordomos. Isso está no versículo 7. Veja aí. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível. A palavra encarregado, usada aqui pelos nossos tradutores, pode também ser traduzida como um mordomo, um representante para o serviço do seu Senhor, a igreja. E eu tenho insistido isso com os irmãos, para que nós vejamos os nossos oficiais, presbíteros e diáconos, não meramente como pessoas que nós elegemos numa assembleia para fazer a nossa vontade. Inclusive, é uma crítica que eu tenho à nossa Constituição, que ela diz que os presbíteros são representantes da igreja no conselho. Eu entendo que não é isso que são os presbíteros. Os presbíteros não são representantes da igreja no conselho. O nosso governo, ele não é um governo de ordem representativa nesse sentido. Ele é representativo, mas não nesse sentido. A ordem é inversa. Quando os irmãos elegem em assembleia presbíteros para servirem como pastores da igreja, não estão elegendo representantes seus,
estão elegendo representantes de Cristo à igreja. A ordem é inversa. É isso que Paulo está dizendo aqui. Eles são encarregados, mordomos da casa do Senhor. Inclusive, esse é o nome que temos dado para o nosso curso de liderança, os mordomos da casa. Porque, de fato, é assim que devemos olhar para a liderança da igreja, e especialmente para os presbíteros. Eles não são representantes nossos, como se fossem ali escolhidos para o nosso querer, o nosso gosto. Eles estão ali para representar a Cristo, o Senhor, na autoridade da sua palavra, para que o Rei Jesus Cristo submeta à sua igreja os seus súditos por meio dos seus representantes no ensino da palavra. Isso é fundamental para que compreendamos de onde provém a autoridade dos presbíteros. A autoridade deles não provém do povo, como está a nossa democracia. Nós não somos uma igreja democrática. A igreja presbiteriana não é uma democracia. A igreja de Cristo, para ser mais específico, não é uma democracia. Se formos falar de um governo, nós somos uma monarquia. Afinal de contas, só há um rei. E ele é Jesus Cristo. E esse rei governa a igreja por meio da sua palavra. E essa palavra é o trabalho daqueles que são chamados para ensinar na igreja. É por isso, meus irmãos, que eu tenho insistido para os irmãos, e isso tem sido não somente um trabalho específico na igreja local. Eu tenho me dedicado na Igreja Presbiteriana do Brasil para lutar para que nós, presbiterianos, tenhamos a compreensão do que é a pregação da palavra de Deus no culto. Perdemos isso durante o tempo. Perdemos o valor disso. Talvez esvaziado por causa das muitas reuniões que a igreja tem. A gente tem tanta reunião que o culto público se torna apenas mais uma. Talvez, veja o cuidado que eu estou tendo aqui, mas talvez até mesmo pelo trabalho de escola bíblica dominical. Que como um efeito colateral, nós achamos que o lugar de ensino da palavra é na escola bíblica dominical. Eu já ouvi isso muito. Não, ensino é na escola bíblica. Ensino é na reunião da quarta-feira, da terça-feira, que o pessoal chama de culto de doutrina, reunião de doutrina. Mas isso não é bíblico, meus irmãos. Onde está o culto de doutrina, a escola bíblica dominical no Novo Testamento? Ache para mim. Você não vai achar. Nem se preocupe. Não havia isso no Novo Testamento. E isso não significa que nós não possamos fazer. Entenda, meus irmãos. Essas outras reuniões que a igreja foi adotando durante o período de sua história, elas são vantagens. Elas só se tornarão desvantagens quando nós tentamos esvaziar o significado da reunião mais importante da igreja e de onde, portanto, o Senhor tem ensinado e governado a sua igreja por meio da palavra. Portanto, meus amados irmãos, é agora, aqui, quando a igreja está reunida, que nós devemos ouvir o ensino autoritativo, com autoridade da palavra. E, portanto, a quem cabe esse trabalho? Aqueles que o Senhor chamou para isso. Portanto, aqueles que são os presbíteros da igreja. Os presbíteros. A eles cabe esse trabalho. E somente a eles cabe esse trabalho. Isso tem sido, portanto, uma luta para que nós não esvaziemos
a autoridade dos presbíteros da palavra, sempre da palavra, não de si mesmos, mas da palavra, por meio da palavra, como mordomos da igreja do Senhor. É nesse sentido que nós vemos algumas características, à semelhança daquilo que Paulo havia trabalhado com Timóteo. Inclusive, meus irmãos, é muito curioso que Paulo aqui, na carta de Tito, ele usa algumas expressões que ele se referiu aos diáconos, lá em Timóteo. E aqui em Tito, ele usa para os presbíteros, o que aponta já alguma coisa importante para a gente. No final das contas, em termos de caráter, em termos de vivência, de vida, tanto os diáconos quanto os presbíteros devem ter características semelhantes, com uma única exceção, que está presente tanto na primeira carta de Timóteo, capítulo 3, quanto aqui em Tito. Qual é? Aptidão para o ensino. Mas do resto, presbíteros e diáconos serão requeridos da mesma forma no seu testemunho ao Senhor. Portanto, sem medo nenhum, nós podemos dizer que o que Paulo está dizendo a Tito aqui, estaria falando para os diáconos também, não só os presbíteros, desculpe. Assim, o versículo 6 nos dá inicia a nos dar algumas características. O que vamos ver, na verdade, é que o presbítero, ele deve ser um líder fiel em casa, ele deve ser um líder fiel na igreja, e ele deve ser um líder fiel, na verdade, em todo lugar de onde ele está. Primeiro, Paulo trabalha em casa. Ele usa a expressão, é necessário que ele seja presbítero. Se alguém busca isso, Paulo diz, ele precisa ser irrepreensível. É claro que Paulo não está dizendo que este homem não pode ser um pecador. Isso contraria toda a doutrina das Escrituras. Mas ele precisa ser alguém que, tendo testemunho da igreja, é um homem que sua fama é de alguém que busca a santidade, que busca ser fiel ao Senhor, que tem caminhado sem vícios que se mostrem torná-lo inapto ao serviço da casa de Deus. Portanto, essa irrepreensibilidade dele é estabelecida em casa, primeiro como marido. Já falei isso em outros momentos, mas vale a pena lembrar. Paulo não está dizendo que necessariamente um presbítero deve ser casado. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, o próprio apóstolo Paulo, disse em outros momentos que não há nenhum demérito em alguém ser solteiro. Em alguns momentos, inclusive, é aconselhável que ele seja. Porque isso é um chamado. Alguns são chamados para isso, e Paulo, sem dúvida alguma, entende que alguns dentre os presbíteros poderiam ser assim chamados. Mas, estando casado, sendo casado, diz Paulo, seja marido de uma só mulher. Aqui é o mandamento da fidelidade. É um homem que é fiel à sua esposa. É um homem que tem nela, nessa esposa, a sua única mulher. Seja nas questões de poligamia pagã, ou seja, nas questões de hoje, dos muitos divórcios que nós vemos, as pessoas divorciam por qualquer coisa e etc. Não pode ser assim. Agora, ele caminha mais um pouco e diz que esse marido, que deve cuidar muito bem de sua esposa, deve dar um testemunho em casa da sua fidelidade de líder para com sua esposa. Inclusive, antes de entrar na questão dos filhos, infelizmente, às vezes nós notamos coisas constrangedoras. Pastores que muitas vezes sua esposa não vem à igreja, como a minha, por exemplo, que não veio hoje. Não, brincadeira, irmãos. A minha está ensinando mulheres num acampamento de mulheres lá no Paraná. Se Deus quiser, amanhã estará conosco.
Hoje, desde sexta-feira, eu estou de pai integral. Mas o Senhor dá graça. Mas, meus irmãos, saindo da brincadeira, muitas vezes, de fato, acontece isso. O constrangimento é grande. De presbíteros, que suas mulheres, sua esposa, né, melhor dizendo, ela não é crente. Ou às vezes é membro de outra igreja. Eu fico me perguntando como isso, a não ser em casos muito específicos, em que se compreenda um contexto, eu não consigo entender como é que um presbítero, um pastor, cuida e pastoreia de um rebanho, e a sua esposa está em outro lugar. Parece o seguinte, que ela está dizendo, olha, nem eu quero ele como meu pastor. Não é? É péssimo. Mas, meus irmãos, isso acontece. Infelizmente, isso acontece. São muitos contextos. Eu estou sendo generalista aqui, mas o ensino das Escrituras é claro. Agora, e com respeito aos filhos? Muitas vezes tem se debatido o caso de pastores, presbíteros, que os seus filhos apostatam. Que seus filhos não estão na fé. Será que o texto aqui, quando diz respeito que os filhos devem ser crentes, está nos dizendo que esses pastores deveriam entregar sua carteirinha de presbítero ou de pastor e dizer, olha, eu não tenho aptidão porque meus filhos abandonaram a fé que eu lhes ensinei? Eu vou dar um exemplo que é público, do pastor John Piper. Sofre muito com o seu filho mais velho, que não apenas é ateu, como é um ateu militante, com centenas de milhares de pessoas no TikTok que seguem ele, onde ele debocha da igreja e do próprio pai. Será que um homem tão sério, um pastor como John Piper, deveria deixar o ministério por causa disso? Meus irmãos, o texto não está dizendo isso. Por causa de dois motivos. Primeiro, a palavra tekna, a palavra grega, que é a palavra para criança aqui no texto, ela tem no contexto claramente a associação desse filho, dessa criança, estar em casa com o seu pai. A ideia, portanto, é que o filho que deve dar testemunho para que seu pai possa, de fato, ser um bom líder, é aquele que está em casa. Portanto, aquele que ainda está no âmbito de sua submissão e autoridade natural no lar. Mas também por um segundo motivo. É que, muito provavelmente, a nossa tradução, ao dizer crente, deveria ter sido traduzido como fiel ou confiável. É o que significa literalmente a palavra grega. E talvez a melhor explicação aqui da palavra não seja exatamente que ele deva ser um crente em Jesus Cristo. Por quê? Quem converte, meus irmãos pecadores, é o pai? É a mãe? Não. Então, o apóstolo Paulo não poderia atribuir a responsabilidade de quem não tem responsabilidade àquilo que, aqui no texto, ele diz ser uma obrigatoriedade para ser um bom líder. Parece contradizer outros momentos do texto sagrado, tanto o Antigo e o Novo Testamento. Ainda aqui, meus irmãos, e é claro que é essa a ideia do texto, a função do pai aqui é de cuidar na disciplina do Senhor, ensinar os seus filhos a doutrina da palavra, dedicar-se a mostrar ao seu filho a obediência ao Senhor, mas nós não podemos atribuir a responsabilidade última dele ser um crente. Mas Paulo entende que é agora pode ser que melhore ou piore a situação, que é responsabilidade do pai ter filhos obedientes. Literalmente a palavra é confiáveis, fiéis. E aí ele vai explicar na sequência que não são acusados de devassidão e não são
insubordinados. É complicado, portanto, um líder na igreja, e Samantha pegou o ponto, né, falou com clareza sobre o pai dela, que um líder da igreja, ele não tenha condições de disciplinar os seus filhos em casa. Os seus filhos são desobedientes, são impuros, imorais, e na igreja ele é um líder. Alguma coisa de errado não está certo, né? Tem alguma coisa que não está coerente com o que ele faz em casa e com o que se requer dele para fazer na igreja. E o ponto é, aquele que consegue menos, não conseguirá mais, meus irmãos. Ou melhor, aquele que não consegue menos, não conseguirá mais. Se ele não consegue fazer com que os seus filhos, pelo menos, sejam crianças obedientes numa ética, numa moralidade, o suficiente para que não sejam devassos e insubordinados, como fará com a igreja? Porque aí o que Paulo está dizendo é, e eu acredito nisso, não é que ele não tenha, não é que ele tem que converter os seus filhos, mas se pelo menos eles forem educados, obedientes. E aí, mais uma vez, o calo aperta, meus irmãos. O calo aperta. Como alguém que já trabalhou e tem tido filhos em escolas confessionais cristãs e presbiterianas há algum tempo, e tem estudado em escolas presbiterianas, eu tenho um testemunho para dar aos irmãos. É que muitas vezes o danado do filho do pastor e do presbítero são os piores. São os piores. Na escola, muitas vezes, eu vejo isso corriqueiramente, como vi quando eu estudava nos meus tempos, né? Eu vou completar 20 anos que formei no terceiro ano, ano que vem, então estou aí me sentindo, né, com peso da idade. Mas, então, tendo visto isso na própria pele, amigos meus que eram filhos de pastor, e que surpreendiam quando diziam isso, né? Você? Porque não eram minimamente obedientes. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Tomar cuidado com isso. Isso pode ser isso é um sinal grave de que talvez aquele homem, ou certamente aquele homem, não esteja preparado para ser um presbítero. Eu não estou falando nada do que o texto não esteja dizendo. Se eu estiver fazendo isso, depois os irmãos puxem minha orelha. Puxa agora não. O texto continua e ele agora fala sobre a questão da igreja. Como ele deve se portar na própria igreja. Primeira parte, versículo 7. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível. Aqui o raciocínio é simples. Assim como ele precisa ser irrepreensível em casa, ele tem que ser irrepreensível na igreja. Claro. O testemunho no lar deve ser uma continuidade do testemunho na igreja. E essa ordem, ela é importante. Eu já fiz a piada antes, os irmãos já conhecem a história, do menino, né, que pediu para a mamãe para fazer da igreja a casa dele. E o motivo era simples. É que na igreja o papai era diferente. Na igreja o papai falava direito com eles, era uma pessoa que, diferente do que ele era em casa, ele era mais amoroso. Era mais, vamos dizer assim, um bom pai. Mas não pode ser assim. A continuidade entre ser irrepreensível em casa e irrepreensível na igreja deve ser um testemunho claro daqueles que são chamados para a liderança da igreja, aqueles que são chamados para serem bispos, presbíteros, líderes do povo de Deus. Mas, portanto, não só da igreja,
mas em todo lugar que ele está. Ainda que sua função primordial como representante da igreja de Cristo, a igreja, seja ser irrepreensível aqui com um testemunho, com fidelidade na tarefa que o Senhor lhe concedeu, ele também deve ser fiel onde quer que ele esteja. Porque ele não pode ser um fiel mestre da palavra de Deus, mas um homem que no mercado tem o seu nome sujo, porque não paga o que levou. Um homem que no trabalho é conhecido como um péssimo chefe, ou um péssimo trabalhador, mas aqui é bom. Não. Se o serviço que ele se dedica ao Senhor faz com cuidado aqui, ele também deve fazer em todo o lugar que ele está. Por isso, sendo irrepreensível, ele deve ser, questões negativas, não arrogante, humilde, não irritado, pacífico, não apegado ao vinho, sem vícios, não violento, um homem com palavras de amor, um homem com palavras de paz, não ganancioso. 5 negações que o apóstolo faz com respeito àqueles que são chamados para serem presbíteros. Características essas que servem para todos os cristãos, mas que cabem aos líderes ser ainda mais fiel. Ainda mais fiel. Questões positivas. Ele deve ser hospitaleiro. Uma pessoa que é tanto que traz pessoas para sua casa, como também ela é acolhedora aqui no âmbito da igreja. Amigo do bem, claro, está associado inclusive à ideia de ser justo, de servir àquilo que é o bem, aquilo que é bom. Ele deve ser sensato, equilibrado, não deve ser um homem dos extremos, um homem que é conhecido por ser destemperado. Não pode servir como presbítero. Infelizmente, nós temos, exemplos de pessoas que, em reuniões de conselho, bate na mesa, grita. Isso é inadmissível. Nós estamos servindo ao Senhor e todo o nosso coração deve estar voltado com sensatez à palavra do Senhor. Deve ser um homem justo, claro. Ele está lidando com o povo, está lidando com pessoas, deve buscar a justiça em Cristo. Piedoso, homem habilidoso na oração, em amar a palavra, em viver a palavra. Piedade, meus irmãos, tendo domínio de si, entra exatamente na ideia de não ter vícios, mesma noção. Ele é uma pessoa que tem a condição de autocontrole pelo Espírito Santo. Características cristãs para todos, mas que o Senhor requer dos líderes com maior responsabilidade, como também receberão uma maior disciplina, por assim dizer, também por conta de sua condição de liderança. Por fim, versículo 9, a cerejinha do bolo é que ele deve ser líder fiel na doutrina fiel. Ele deve ser apegado, versículo 9, a palavra fiel que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Apegado à palavra. Aqui a ideia é que ele é alguém que maneja bem as Escrituras e que prega bem. A palavra logos, que é usada por Paulo aqui, pode significar tanto o exercício de falar da palavra, como a própria palavra escrita, revelada e escrita. E pode ser as duas coisas. Portanto, ele ser apegado à palavra fiel, de acordo com a doutrina, que é uma expressão só que Paulo usa aqui,
traz a ideia de alguém que conhece bem as Escrituras, fala bem, ensina bem, proclama adequadamente as Escrituras, mas tudo isso em conformidade com o ensino das Escrituras. O ensino ou a doutrina das Escrituras. Aquela doutrina que Paulo falou a Timóteo, que ele ensinou, e que agora Timóteo também precisa fazer a mesma coisa para Tito. Eu tenho insistido com os irmãos que a nossa doutrina protestante do sola Escritura, isto é, que nós cremos que somente e somente a palavra de Deus é nossa regra inerrante, infalível de fé e prática, não anula o nosso chamado para termos uma doutrina explícita, que nós chamamos de credos e confissões, que nós chamamos de tradição. Portanto, assim como Paulo passou a Timóteo o que ele deveria ensinar, passou a Tito o que ele deveria ensinar a partir das Escrituras, a igreja cristã, ao longo dos séculos, por conta de batalhas, inimigos, heresias que se levantaram contra a verdade de Deus, precisou explicitar e dizer o que cremos sobre as Escrituras. Por exemplo, quando nós dizemos quem é Deus, nós não afirmamos que Deus é uma mera força. Nós não afirmamos que Deus é apenas uma questão da ordem do universo. Mas nós cremos que Deus é o ser pessoal, triuno, um único Deus e três pessoas. Mas de onde extraímos isso? Das Escrituras. Mas onde está a nossa certeza de que assim a igreja tem crido? Porque nós temos explicitado, nós temos dito isso ao longo dos séculos. E é por isso que quando, por exemplo, um presbítero, um diácono, um ministro da palavra, um pastor, ele vem à frente e ele é ordenado para o ofício que lhe foi concedido, ele precisa fazer um juramento diante de Deus e diante da igreja. Esse juramento tem a ver com a sua fidelidade às Escrituras, ao dizer e confirmar que o Antigo e o Novo Testamento de fato são a palavra de Deus, a infalível e inerrante palavra de Deus, como também ele se submete àquilo que a igreja tem crido, tem ensinado ao longo dos séculos, o que nós chamamos de símbolos de fé. Não há qualquer contradição nisso. Na verdade, há uma correlação entre essas coisas, onde nós temos a clareza do ensino sistemático das Escrituras, como também o fundamento desse ensino, que são exatamente as Escrituras Sagradas. A herança dos nossos pais, que nos foi concedida. E para que serve isso? Paulo explica. O trabalho desse presbítero é para que, uma vez manejando bem, conhecendo bem as Escrituras, conhecendo bem a doutrina cristã, conhece, sabe ensinar, sabe proclamar, sabe pregar, sabe dizer como devemos viver, ele fará o quê? Versículo 9, finalzinho. Para que possa exortar pelo reto ensino, ou pela sã doutrina, e convencer os que contradizem este ensino. Meus irmãos, isso aqui é lindo. É lindo. Porque o presbítero, ele precisa ter duas vozes. Como um pastor de ovelhas, que andava com o cajado, e que andava com o bordão, né? Com a vara. Por quê? A ilustração é simples. A palavra de Deus, o conhecimento das Escrituras, servirá tanto para trazer os crentes para perto do Senhor, ao consolá-los, ao exortá-los, ao ensiná-los,
ao confortá-los pelas Escrituras, como também servirá para afugentar, para expulsar aqueles que contradizem este ensino, se não forem convencidos. O texto diz: convencer os que contradizem este ensino. E Paulo, na sequência, versículo 10, vai dizer: porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados. Eles precisam ser calados, diz Paulo. É preciso que eles se calem, porque eles estão difamando o ensino, o santo e puro ensino das Escrituras. O presbítero, ele tem uma tarefa importantíssima com a voz. Pela palavra do Senhor, ele ensinará o povo de Deus a confiar no Senhor. Ele ensinará o povo de Deus a receber o auxílio e o conforto. Isso vai acontecer publicamente, aqui. Isso vai acontecer particularmente em oportunidades mais específicas de aconselhamento bíblico, de pequenos grupos. Mas também ele terá a ousadia, e deve ter a ousadia, de contradizer aqueles que têm tentado distorcer o ensino das Escrituras. Isso não é uma questão de ser polêmico, isso é uma questão de chamado do Senhor. Eu já disse isso para os irmãos em outros momentos. O Senhor me chamou, como chamou os meus amados presbíteros daqui da igreja, juntamente, para que nós possamos combater qualquer ensino que se levante aqui ou em qualquer outro lugar que nós possamos ter alguma interferência, alguma inferência, alguma ação contra ensinos dessa natureza. O Senhor nos chamou para isso. Aqui está: convencer os que contradizem este ensino. É o chamado do Senhor para os presbíteros. Meus queridos, em conclusão, eu quero me direcionar aos 3 grupos aqui desta igreja. Primeiro, aos presbíteros que estão presentes hoje. Quero lembrá-los da importância do seu trabalho pastoral. Quero lembrá-los que o Senhor, tendo os chamado para ser pastores desta igreja, devem considerar esse trabalho com zelo, buscando do Senhor estarem preparados para pastorear o rebanho. A importância de sermos um colégio pastoral. Não ser apenas uma pessoa, mas uma pluralidade, onde Deus, no uso de vários dons e pessoas com várias atribuições, é servido melhor. A importância do nosso testemunho para com a igreja, para o nosso lar e a sociedade. Busquemos ser fiéis onde estejamos. Na piedade também, busquemos ser piedosos. E no ensino das Escrituras Sagradas. Se os irmãos se sentem muitas vezes ainda incapazes para isso, busquem, aprimorem, providenciem formas de melhorar o seu conhecimento das Escrituras, porque isso é tarefa de todos os presbíteros. Mas também quero me direcionar nessa manhã aos homens desta igreja. E sempre que eu prego sobre oficiais, é uma paulada para os homens, vocês já devem ter se acostumado com isso. Devem se acostumar com isso. Primeiro, lembrem-se do chamado de serem líderes no seu lar. O chamado de cuidar de suas esposas. Ou de sua esposa, né? Uma de cada vez. Né? Uma e única esposa. Lembre do seu chamado para cuidar da sua esposa. Lembre-se que você também é chamado para servir a igreja com seus dons e talentos. Não seja um homem omisso. Esteja se preparando para servir a igreja na liderança, seja na liderança de ministérios ou em oficialatos, diaconia e presbiterato. Isso, é claro, eu me refiro tanto aos nossos jovens quanto aos nossos irmãos mais maduros.
Então, seja você uma criança, um homem, prepare-se, um adolescente, prepare-se, um jovem, prepare-se, um homem mais velho, né? Os nossos 40 mas, os que já passaram 200, prepare-se. Eu vou dizer uma coisa aos irmãos, talvez seja muito duro o que eu vou dizer, mas eu vou dizer, e aí os irmãos lidem com o que eu vou dizer. Nós temos tido grandes dificuldades de encontrar homens com mais de 40 anos em nossa igreja de Casa Caiada, que tenham compromisso, que sejam preparados e estejam dispostos para servir nesta igreja. Talvez os irmãos tenham percebido, cada vez mais temos tido jovens com menos de 40 anos, servindo como líderes nesta igreja. E não é apenas porque o pastor tem menos de 40 anos ainda. Não é isso. É porque os irmãos estão negligenciando o seu chamado. Infelizmente, têm buscado as muitas outras coisas da vida. As suas demandas, e eu compreendo muito bem elas. Mas será que Deus chamou você para esse momento da sua vida apenas para sentar numa cadeira? Para não conseguir servir a igreja de modo nenhum, na liderança da igreja? Como está a sua vida em casa, com sua esposa, com seus filhos, muitos deles já criados, né? Estou falando de homens mais velhos. Talvez a maioria de vocês já tenha seus filhos fora de casa, ou pelo menos perto disso. Como está? Como está a sua vida de piedade ao Senhor, de oração? Como que você está numa igreja há 20 anos, 30 anos, alguns que são criados desde sempre, então 40, 50 anos. E se lhe for perguntado qualquer coisa que seja da doutrina desta igreja, não conhecem. Se eu perguntar aos irmãos quais são os símbolos de fé, eu pelo menos quando forem escritos, não saberão. Quanto mais o que tem dentro, né? Isso aí você sabe na capa, né? Se leu a capa, já sabe. Não saberão. O que é isso? Omissão, negligência. Agora eu me refiro à igreja como um todo. Líderes fiéis devem ser acolhidos. Devem ser até motivo de júbilo para a igreja. Porque não está fácil. Líderes e fiéis devem ser questionados. Líderes infiéis devem ser chamados ao arrependimento. Se forem crentes, uma vez arrependidos, recebendo o trâmite da disciplina, podem ser líderes fiéis. Se não, que sejam mandados para bem longe. Mas, meus irmãos, uma liderança boa traz saúde, como também a saúde da igreja trará também uma liderança boa. É preciso que nós olhemos para tudo isso. Paulo deixou Tito em Creta para que elegesse presbíteros. E nós, de Casa Caiada, será que podemos eleger presbíteros hoje? Se hoje fosse uma assembleia para eleição de presbíteros, quantos irmãos nós teríamos preparados para esse serviço? Quantos irmãos teríamos preparados para esse serviço? Talvez a resposta não seja muito boa, não. Precisamos olhar para aqui e verificar o nosso caminho. Vamos orar. Santo Deus, bendito Pai, nós te louvamos e bendizemos porque nos chamaste para ouvir da tua voz e nos prepararmos, ó Senhor, para o teu serviço, da forma como bem quiseres nos levar. Por isso, Deus, eu rogo nesta manhã pelos presbíteros desta igreja, tanto os regentes quanto os docentes. Rogo por estes homens que o Senhor já separou
para serem representantes de Cristo aqui na Igreja Presbiteriana de Casa Caiada. Rogo por suas famílias, seus filhos, esposa, que o Senhor esteja cuidando de cada um deles, ó Pai. Cuidando, Senhor, para que este homem possa ser um fiel em casa, possa ser um fiel servo teu na igreja e onde quer que esteja. Manejando bem as Escrituras Sagradas, conhecendo da doutrina, ó Deus, que foi entregue aos santos para a tua honra e glória. Também, Senhor, eu quero rogar pelos homens desta igreja, do menor ao maior, daquele que nasceu mais recentemente, àquele que já está na idade mais avançada. Todos, ó Deus, eu quero rogar por eles. Rogar para que o Senhor esteja tocando em seus corações, esteja capacitando para serem homens fiéis para o serviço do Senhor. O trabalho que Tito teve ali em Creta, ó Deus, o Senhor também nos deu hoje aqui, para que possamos chamar homens, para que sejam, ó Deus, preparados, para que sejam, ó Senhor, habilitados para o teu serviço como presbíteros, como diáconos. Por isso, Senhor, eu te peço, toca nos seus corações, dá a convicção e também a disponibilidade para que sirvam a Ti, Senhor. Também, ó Deus, eu quero te pedir por esta igreja, que já beira a completar 45 anos de existência, com tantos pastores e presbíteros que já passaram aqui. E, ó Senhor, o chamado desta igreja de se manter fiel, de acolher com alegria líderes fiéis, mas também, Senhor, confrontar, chamar ao arrependimento aqueles que não têm sido fiéis a Ti e a Tua palavra. Rogo que o Senhor dê saúde para esta igreja, saúde que vem da Tua palavra, dando a convicção daquilo que devemos fazer, ser para a Tua honra e glória como igreja. Assim, ó Senhor, fala com o Teu povo nesta manhã, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém.